Olá, mestres de dragões. Quer evoluir seus dragões mais rápido sem gastar uma fortuna? Então aproveita agora. Vendas de esferas, cartas orbes, passe do Dragon City. Tudo com preço acessível, pensado para quem quer crescer nos jogos sem sofrimento. Tenha mais poder. Evolua seus dragões com facilidade. Garanta vantagens exclusivas. E domine as arenas como nunca. Chama agora e garante sua evolução no Dragon City. Dragon City nunca foi tão fácil e barato. Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo José, dono do canal Dragon City Gamer. Pessoal, muito obrigado a todos, todo apoio. Tudo que vocês fazem de se inscrever, comentar, deixar like, tudo isso me ajuda, me incentiva sempre a trazer novos conteúdos para vocês. Se você for novo e ainda não faz parte da família Dragon City Gamer, se inscreve no canal para mais informações, né? Temos vídeos legais, vídeos que ajudam vocês a evoluir a sua conta de maneira tranquila, sem precisar ter aquele gasto desnecessário de ouro, joias ou comida. Se você já faz parte da família Dragon City Game, curte e compartilha com os amigos, né? Vamos fazer que nossa família venha crescer cada vez mais e que novos mestres dragões venham a surgir nesse jogo maravilhoso, né? Pessoal, hoje eu vou focar num assunto bem importante, né? Bem simples aqui. Eu vou até ver se... eu acho que não tem espaço aqui, né? Mas eu queria falar sobre procriações, né, pessoal? Procriações. Eu vou entrar aqui no livro dos dragões, que eu acho que vai ser mais fácil de explicar, né? No livro de procriações, você consegue ver várias coisas, né? Como pode ser obtido, né? Os que você tem, os dragões que você não tem, né? Lá vai explicar também as formas de ser obtida, né? Raridade, poder, classe, né? Então, eu queria falar hoje sobre... eu vou até puxar aqui para as famílias e pesquisar hoje sobre isso, sobre as procriações, né, pessoal? Explicar, né, o porquê que eu acho que a Social Point já poderia também focar nisso, para que outros jogadores possam vir até alguns dragões bons, né? Vocês estão vendo aqui que estão muitas coleções de famílias aqui, né? Eu não tenho nenhuma dessas completa, né? Eu tenho aqui, por exemplo, The Walking Dead só tem 2, né? The Walking Dead só tem 2. Aqui nos Eternos só tem 2 também. Berserkers e Plasma também só 2, né? Tem algumas que já são completas, né? As que estão completas vão ficar lá para baixo, mas eu quero focar nisso aqui, né, pessoal? Por exemplo, por que a Social Point deveria começar a rever, né? E liberar alguns dragões para procriação, né? Alguns dragões desses aqui de família para serem procriados. Quando eu falo de procriados, pessoal, eu não vou falar daqueles dragões mais OP, né, os mais roubados, mas dragões que poderiam ser liberados para que os jogadores pudessem tentar pelo menos completar a coleção ou ter um dragão ali bom, né? Fazer como eles fizeram. Vamos supor, por exemplo, que o corrompido das chamas aqui, né? O corrompido das chamas, corrompido na natureza, né? Qual seria o problema da Social Point liberar esses dragões assim, né? Eu não falo todos os dragões, mas liberar alguns dragões mais antigos, como o corrompido da natureza, como alguns vampiros, alguns titãs, né? Alguns karmas também, para jogadores procriarem, né? Fazer como eles colocaram com o dragão do evento lá. Vamos supor, o jogador poder procriar até uma certa quantidade desses dragões, né? Por exemplo, corrompido da natureza, eles poderiam liberar até 10 cópias, né? 10 cópias, 8 cópias para o jogador procriar, né? Por que eu falo isso, pessoal? Porque isso aqui seria um diferencial enorme para quem está começando, ou até para quem já está um pouco avançado no jogo e não tem um dragão de família. Isso ajudaria bastante, agregaria bastante ao jogo. Como isso agregaria bastante? Aqueles jogadores mais antigos, nós sabemos que hoje os que gastam dinheiro têm mais vantagem no jogo. Isso aqui traria um certo equilíbrio ao jogo, porque os jogadores teriam a chance de conseguir alguns dragões que outros jogadores já têm 5 estrelas, às vezes tem até em grande quantidade, né? Muitos jogadores usariam até jogadores mais antigos, jogadores de nível mais alto, usariam isso a seu favor. Como? Procriando, vamos supor que liberasse 8 cópias, 10 cópias desse dragão, né? A capacidade de produzir comida ajudaria bastante aos jogadores, porque muitos jogadores
fariam cópias desse dragão para produzir comida, né? Então, ao mesmo tempo que ajudaria os jogadores mais novos a conseguir um dragão bom, até mesmo colocar estrelas neles, isso também ajudaria os jogadores mais antigos, aqueles mais velhos no jogo, a obter uma produção de comida boa, né? Nós sabemos que os dragões com melhor quantidade e melhor qualidade de comida que os jogadores procuram são o positivo e o negativo, né? Que eu acho que são os que produzem mais. Mas isso aqui agregaria bastante, porque muitos jogadores, muitos jogadores já teriam abdicado desse dragão para a batalha, mas para produzir comida isso seria uma ótima opção, né? Junto ao positivo e ao negativo, né? Então, assim como ele, eu acho que outros karmas poderiam ser liberados, né? Por exemplo, aqui o karma concentrado, eu acho que ele poderia também, né, ser uma versão ali de procriação. Por que, pessoal, que eu digo isso? Porque é um karma assim, apesar de ser karma, ele tem um elemento elétrico na frente. Então, para muitos jogadores, ele é um dragão meio que, apesar de ser um karma que ainda pode ser derrotável, né? E você não vai ter tanta dificuldade para derrotar ele, né? Em compensação a outros. Então, liberar, por exemplo, umas 4 cópias, umas 2 cópias, ou então até mesmo uma cópia só, apenas para o jogador conseguir ali ter na sua conta, seria bem interessante, né? Claro, ia colocar ali os dragões certos para aquele jogador conseguir esse karma, né? Eu sei que a Social Point não colocaria dragões fáceis de conseguir, seriam dragões bem difíceis, mas acho que não custa nada colocar lá e dar uma chance dos jogadores conseguirem procriar dragões melhores, né? Então, assim como o corrompido na natureza, eu acho que o karma concentrado seria uma boa opção também ali para liberar para a procriação, né? Assim como eu também acho, pessoal, que o tempo já passou bastante, né? Eu acho também que os The Walking Dead poderiam também ser procriáveis, né? Eu sei, muita gente teve dificuldade de conseguir esses dragões, muita gente ali trocou esferas muito importantes para conseguir esses dragões, mas eu acho que eles também já perderam um pouco do hype assim, né? Pelo nome, eles têm mais o hype pelo nome, porque pelas habilidades, muitos dragões já superaram eles, e muito em questão de tanto de velocidade como em habilidade. Então, liberar esses dragões assim para os jogadores procriar, mesmo que fosse uma cópia só, seria bem interessante. Mas como fazer isso, pessoal? Fazer isso entre eles mesmos, né? Vamos supor, liberar, por exemplo, 2 dragões. Vamos supor que eu tô com o Rick aqui, com a Michonne. Liberar 2 dragões assim, requisitos importantes para poder procriar esses 2. E desses 2, vamos supor que eles 2 pudessem procriar o Negan, né? Os 2 juntos. Então, o Negan mais a Michonne já procriaria outro, e o Negan junto com o Rick já seria outra combinação, né? E assim o pessoal chegaria também ao dragão Daryl, né? Que é um dragão bem interessante. Então eu acho que assim como o karma concentrado, como o corrompido da natureza, né? Eles seriam um grupo de dragões, seriam bem, para mim, procriáveis, né? Outros que eu acho que poderiam ser procriáveis também são os Eternos. Os Eternos, eles não tem tanto hype assim. A habilidade deles é uma habilidade que você tem que ter ali uma certa porcentagem para conseguir acertar, né? Então não seriam dragões que seriam problema ou dor de cabeça para algum jogador derrotar, né? Sendo assim, eu acho também que poderiam ser procriáveis para outros jogadores, para eles conseguirem dragões melhores, né? Como por exemplo aqui, juntar todos os Eternos e eles conseguirem destruir do Eterno, né? Dessa coleção, seria bem interessante, né? Fazer do mesmo jeito que eu falei com os The Walking Dead, botar os dragões específicos ali. Se o jogador tiver, beleza. Se não tiver, ele vai ter que correr atrás, né? E colocar num certo nível específico para que o jogador possa procriar esses dragões, né? Assim como eu falei dos Eternos, eu também falo dos Plasmas, né? Os Plasmas também seria bem interessante liberar os Plasmas aqui da primeira geração. Eu acho que só tem esses 4 plasmas. Eu tô falando primeira geração, mas acho que só tem esses 4, né? Liberar os plasmas para poder dar uma chance aos jogadores, né? Por quê? Assim como eu falei dos Eternos, os plasmas também, eles não causam tanto problema assim. Eternos e plasmas, os próprios corrompidos, os mais usados dos corrompidos são o corrompido do caos e o corrompido lendário. Os outros, eles são utilizáveis, porém não são assim tão difíceis de bater. Até mesmo os mais fortes, eles conseguem ser derrotados facilmente, né? E com os Eternos também não é a diferença, né? Eles também são fáceis de bater, né? Claro, não vou dizer que suas habilidades são ruins, né? A habilidade deles de conter roubo de vida, né?
Ó, habilidade de roubo de vida causa dano ao oponente. Então, isso aqui seria mais praticamente para algum dragão vampiro ou para algum dragão que fosse roubar a vida. Em contrapartida, se você utilizar dragões assim comuns, né, que possam bater nos elementos deles, eles se tornam presas fáceis. Então, o que custa a Social Point chegar lá e liberar esses dragões, né? Então, pessoal, esses dragões que eu mostrei aqui todos para vocês são dragões que eu acho que a Social Point poderia liberar, né? Poderia dar uma chance aos jogadores ali de conseguir procriar, né? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, eu tenho o Corrompido Elétrico, né? Deixa eu entrar aqui no habitat dele. Eu tenho o Corrompido Elétrico. Eu não uso Corrompido Elétrico, mas não que custa nada para aqueles jogadores que estão iniciando, então aqueles que já estão na metade do caminho, ainda não tem um dragão de família, um dragão forte assim, você liberar um Corrompido Elétrico para eles procriarem, né? Seria de grande ajuda, né? Isso aí estaria, como eu falei, de muitos outros assuntos que eu foquei aqui também, traria um grande hype para o jogo e seria bem interessante, né? Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Obrigado pelo apoio de todos. Se gostou do vídeo, curta e compartilha com os amigos, tá? Se inscreve no canal para mais informações, tá? Meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, um bom jogo a todos e uma boa tarde.